Bem-vindos à aula número 6 do Guia WebDev 2024, nosso mini curso de WebDev 2024. Instalando e configurando o AS, gerando uma mídia de instalação. Devidamente patrocinado pela Pedroso Informática e pela WX Soluções, a quem agradecemos. Agradecemos também a contribuição da comunidade. Muito obrigado. Nas nossas aulas anteriores, nós aprendemos como instalar a nossa aplicação web num servidor, onde o WebDev Application Server já estava instalado, e aprendemos também como instalar a aplicação no servidor de teste da PCsoft. Agora nós vamos aprender a criar uma mídia de instalação. Só que para fazer isso, nós vamos ter que instalar o WebDev Application Server em uma máquina servidora. Eu não vou instalar no meu servidor, porque lá já está tudo instalado e está tudo configurado. Vou usar uma máquina que não é a máquina de desenvolvimento, onde vou instalar o WebDev Application Server e depois gerar a mídia de instalação. Quando você adquire o WebDev, no processo de instalação, ele adiciona na sua área de desenvolvimento um administrador, ou seja, um WebDev Application Server, para ser executado na máquina de desenvolvimento. Este aplicativo, por assim dizer, vem junto com o seu instalador do WinDev. E aqui, então, na área Tools, você tem aqui o WebDev Administrador da máquina de desenvolvimento. Eu acessei aqui, ele já me disse que tem uma instância rodando, então ele abriu, e esse WebDev Application Server é aquele que vem na instalação do seu ambiente de desenvolvimento. Ele é muito parecido com o WebDev Application Server que você usa em produção. Além disso, na pasta do seu WebDev 24, em Programs, tem o Engine, onde você tem o WebDev Application Server de 10 conexões. Você também pode baixar gratuitamente o WebDev Application Server de 10 conexões do site da PCsoft. Mas o que vamos ver aqui é o WebDev Application Server de conexões ilimitadas. E você pode baixá-lo aqui no site da PCsoft, na área de downloads. Mas, antes disso, você deve adquirir o WebDev Application Server, ou WebDev Admin, da PCsoft ou de um dos seus representantes. No Brasil, no caso, a WX Soluções. Depois que você faz o pagamento, receberá diretamente da PCsoft ou da WX Soluções um e-mail semelhante ao que eu estou mostrando aqui. Lembrando que eu já traduzi do francês para o português e alterei os números seriais, ou seja, são números fictícios. Então você vai receber: caro desenvolvedor, obrigado por usar nossos produtos. Você tem uma ou mais licenças do WebDev Application Server na versão 28. E aí, para o software cujo número serial está expresso abaixo,
Vamos tirar esse pedaço aqui que eu esqueci de traduzir. Temos o prazer de lhe conceder uma atualização gratuita para a versão 2024. Isso quer dizer que eu estou atualizando uma versão que eu tinha. O pré-release da versão 24 já está disponível. Aqui estão as informações necessárias para baixar o WebDev Application Server para o Windows. Primeiro, vá para o seguinte endereço: https://windev.com/dl. Você não pode baixar isso do site de download da PCSoft e nem do FTP. Você vai receber um e-mail específico para a sua empresa ou para a sua licença. Entre um dos números seriais atribuídos a você para cada software e entre a chave de ativação associada com o número serial. Esses números são fictícios, estão aqui somente para vocês terem ideia de como vem a mensagem da PCSoft. Aqui então está o meu código traduzido. E aqui ao lado o código que vem da PCSoft. No seu navegador, você vai colar o endereço e vai acessar uma página da PCSoft do Download Center. Ele dá um exemplo de como você vai entrar as informações e permite que você faça um download da versão atual ou de outras versões. Feito isso, o instalador será baixado para o seu computador somente com os códigos que você recebeu por e-mail. É importante destacar que essa é uma política da PCSoft que em breve vai desativar o FTP. Então só vai poder baixar entrando o número serial e o código de ativação. Esses números aqui são números de exemplo, eles não são códigos válidos. Aqui fazemos o download da versão de instalação a partir do Download Center do site da PCSoft. Lembrando que ele vai baixar sempre a última versão do software. Tá? Então, no caso da versão 2024, ele vai baixar a versão do dia 5/6/2024, que eu estou instalando nesta aula no dia 14/6/2024. Então, ele já vai baixar o update 3. Eu não preciso instalar primeiro a pré-versão e depois as atualizações. Eu já instalo direto a última versão. Na área de downloads, vamos baixar o instalador aqui. Executamos o instalador e ele começa a fazer a instalação do software. Será exibido a janela do setup e você pode escolher onde você quer fazer o download. Então eu vou deixar o padrão aqui e vou prosseguir. Clico no botão Next e ele vai fazer o download do pacote de instalação. Dependendo da velocidade da sua internet, isso pode demorar um pouco, porque é um pacote de 1.63 GB. A primeira etapa é o download dos elementos. Como explica a mensagem do download de preparação do setup, o tempo de download vai depender muito da velocidade da sua internet. Uma barra de progresso é exibida na parte inferior da tela, indicando quanto % de download ainda deve ser realizado.
Em seguida, ele mostra o tempo restante e vamos para a próxima etapa do setup. Aqui ele mudou para passo 2, preparando o setup. Nessa fase, ele verifica a integridade do pacote que foi baixado. Agora, eu vou ser apresentado a uma janela, instalação ou atualização do server de aplicação WebDev, guia de instalação, ler as informações complementares, blog e suporte técnico gratuito. Vou escolher a primeira opção. Vou permitir que seja realizado. É iniciado o programa de instalação. Vou escolher em que linguagem que eu quero fazer a instalação. Vou escolher em inglês. Vou clicar em Next. E agora ele vai me pedir o número serial e a chave de ativação. Depois que eu entro a chave de ativação, eu tenho que acessar os termos da licença e prosseguir. Agora dou um Next. E eu vou informar se eu quero uma instalação standalone ou um cluster. Vou usar standalone server. Especificar o diretório de desenvolvimento. Então vou colocar aqui C-Sites. Aqui eu posso escolher entre mover as aplicações antigas ou conservar. Então vou mover as aplicações antigas. Agora eu vou poder instalar o HFSQL ou o WebDev. Só vou instalar o WebDev, mas poderia instalar o HFSQL. Pergunta se eu quero habilitar o gerenciamento do SaaS. Eu não vou habilitar. Posso habilitar também o servidor de replicações, o que eu não vou fazer no momento. Faremos isso numa outra oportunidade. Telemetria também faremos numa outra oportunidade. PDBus Modules também numa outra oportunidade. Reserved Server também em outra oportunidade. Vou marcar aqui. Não vou instalar o driver AWC. E algumas configurações avançadas. Então aqui eu tenho essas opções aqui. Eu vou deixar no padrão. Vou dar um Next. O setup foi criado no diretório C WebDev. O Application Server está rodando em inglês. E o administrador será instalado. Aí ele faz a verificação e faz a migração dos serviços, bem como as cópias dos arquivos. Durante a cópia, ele para o serviço do IIS e em seguida copia os arquivos necessários ao WebDev Application Server. Uma barra de progresso mostra o andamento da cópia dos arquivos na parte inferior da tela. Nesse momento ele está criando todos os elementos necessários para que o WebDev Application Server versão 2024 rode nesta máquina. O processo é um pouco demorado porque são muitos arquivos, mas em pouco tempo a
instalação prossegue até o seu final. Se tudo estiver correto, a instalação é concluída. São processos que exigem muitos acessos ao disco, então eles podem ter uma certa demora, mas na sequência ele reativa o IS e conclui a instalação. Então, agora que ele conclui, ele pergunta se eu quero criar um atalho no desktop, se eu quero criar um atalho no menu, se eu quero ver o guia do usuário e se eu quero iniciar o administrador. Clicar em Finish. Pronto, o WebDev Application Server foi instalado nessa máquina. Foram criados os atalhos. Vamos pegar aqui todos os aplicativos do Windows 11 e vamos até WebDev Application Server. Então aqui está. Eu tenho as opções de administração remota. Vamos clicar aqui. Ele vai abrir. Então ele me mostra aqui, ó, que é o meu ambiente de administração, os sites que eu tenho, os web services, os sockets, as configurações, opções avançadas, entre outros. Então aqui está o meu WebDev Application Server devidamente funcionando. Agora vamos fazer o deploy da nossa aplicação, mini curso. Vou dar um Next. As páginas que eu tenho aqui. Linguagem. Informações sobre a livraria. Prosseguindo. Se inicia o Setup Wizard. E agora eu vou mudar aqui, ó. Em vez de fazer direto ou para o site da PCsoft, eu vou criar um Setup by Physical Media. Ou posso criar Remote Deployment Package. Aqui ele vai gerar para uma unidade física, aqui ele vai gerar um arquivo. Vamos usar esse aqui. Ok? Vamos dar o Next. Outro Next. Mais um. Veja aqui os arquivos que ele vai criar. Prosseguimos. Mais uma etapa. Nome do pacote de desenvolvimento minicurso.zip vai ser criado na pasta install. O pacote de instalação está em julho minicurso install. Eu posso fazer o deploy ou clicar em Explore. Aqui no Explore vocês vão observar que foi criado um arquivo zip. E esse arquivo zip é que irá fazer o deploy da nossa aplicação onde nós desejarmos.
aprendemos agora como criar um deploy para uma unidade remota. Tá? Vamos fazer agora um outro deploy para uma unidade física. Funciona exatamente igual ao setup anterior. Vou abreviar aqui, passando o Finish. E vamos para a segunda parte, onde eu vou escolher Physical Media. Tá? Escolhi, vou dar um Next. Aqui estão os arquivos que ele vai fazer. E as opções. Eu não vou instalar até o fim, só vou mostrar como é que esse processo. Eu posso incluir o servidor no setup. Se eu vou usar o Apache ou um servidor padrão, né? Então, nesse caso aqui, se eu usar o IS, ele vai usar o MSI. Vou prosseguir. Aqui eu vou escolher o diretório, né? Então eu posso escolher aqui. E depois prosseguir com a instalação. Eu não vou fazer a instalação até o fim, porque é exatamente igual ao anterior. A única coisa que acontece é que ele vai gravar num CD ou num pendrive. Vou cancelar aqui. O outro modo é fazendo um Docker. Então vamos ver rapidamente aqui uma introdução ao processo. Abreviamos aqui, passando para Finish. E agora vamos escolher Create a Docker Image Offsite. Marcamos, damos um Next. São montados os arquivos. Ele pergunta se eu quero fazer backup, etc. Vou dar um Next. Aqui estão as opções, né? Então, de segurança do site. Vou dar um Next. Prossigo. Aí eu vou informar onde eu quero fazer o Docker. Tá? Então, deploy imediatamente. Posso escolher o diretório do GitHub, quem que é o proprietário, o token de acesso, como se faz um token. Ok? Definidos os parâmetros, ele cria uma pasta, install Docker. Vamos explorar essa pasta. Está aqui, ó, Dockerfile e o arquivo zip que acompanha o processo de instalação. Não vou entrar em detalhes sobre o uso do Docker, mas acredito que quem precisa pode consultar a documentação. Mais tarde no nosso curso, nós vamos trabalhar com Docker, mas fazendo um Docker do HFSQL. Por hora, queremos agradecer a sua atenção e até a nossa próxima aula.